Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Está tudo vivo? Nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 10. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amado Criador, mais uma vez chegamos diante de Ti, pedindo que o Senhor conceda-nos sempre força para saber, para conhecer Sua manifestação, o que o Senhor faz. Eu preciso cada dia disto, Sua igreja também. Mas estamos aqui também para agradecer pela vida, pela palavra, pelo profeta que o Senhor nos deu, pelo povo que o Senhor nos dá para ouvir estas palavras, pelos pregadores, pelos diáconos, pelo pastor. Estamos agradecidos, Pai, porque tudo é graça. Não merecemos nada. Talvez o povo não merece a mim, mas eu também não mereço eles. E nenhum de nós merecemos o Senhor. Mas a graça trouxe tudo fácil para nós. E disse: não é por merecimento, é pela graça. Muito obrigado, Senhor, pelo lugar que estamos, pela posição que usufruímos. Obrigado pela luz que temos. Obrigado por esta terceira etapa. Obrigado, Senhor, por vermos o Cordeiro sair do trono, tomar o livro,
converter em leão, revelar os 7 selos, entregar para o 7º anjo e o 7º anjo entregar para o quíntuplo de Efésios 4:11. Obrigado, Senhor, porque tudo é graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O título parece ser meio complicado, mas eu creio que vai nos ajudar. No pior, extraindo o melhor. Até os momentos de dores, de morte, Deus usa. E são os piores. Enfermidades, Deus usa. Talvez você não pode perceber isto, mas de enfermo até Cristo ficou. Quem acha que não pode ficar doente, quer ser melhor que Jesus. É melhor que você conserte. Ele se enfermou por nós. É a Bíblia quem diz. E a gente fica percebendo que das horas mais duras, de mais dores, de mais problemas, de mais cansaço, Deus está extraindo o melhor. E Ele tem que usar isto. Na hora de falta de dinheiro, você lamenta, mas Deus está extraindo o melhor de você na hora que não tem dinheiro, na hora que não tem saúde, na hora que não tem companheiros, na hora que você está sozinho. Ele usa isso para extrair muitas vezes nós nem admitimos isso, mas Deus usa isto. Deus usa o que eu não gosto para extrair o que Ele gosta. Então, nas minhas fraquezas, nas minhas dores, eu estou extraindo mensagem. Eu creio que é Deus fazendo isso. Não é outra coisa. Eu sinto assim e essa mensagem me veio exatamente por isso. E não adianta querer ser diferente. Deus está extraindo no pior o melhor. E você tem que ser agradecido a Ele. Ele sempre usou, sempre trabalhou assim, provando fé, provando paciência de todo o seu povo. E você tem uma lista de pessoas que estava no pior e Deus extraiu o melhor deles naquela hora. Parece que era aquela hora que você é exprimido e o ópio sai, a tranquilidade sai para outra pessoa, mas ele tem que exprimir alguém. Jesus, o lírio dos vales, a rosa de Saron, ele foi exprimido, e quando ele estava sendo exprimido, o pai estava extraindo o melhor do filho, a vida para mim, a nossa salvação. Mas ele tinha que deixar o filho ir no pior. Quando o filho chegou no pior, o pai extraiu o melhor e nos gratificou.
Então o que você tem, o que eu tenho, não é merecimento. A vida inteira eu quero trabalhar assim. Não mereço nada. Tem gente que diz, eu merecia isso e não tenho. O fulano ali que não merece tem. Isso é inveja. Se você merecesse alguma coisa, Deus tinha te dado. Então, se você não tem, porque não merece. Então, procure ver o que a graça te dá. Eu não mereço mesmo. Se eu venho para a igreja, eu não mereço. Eu não mereço pregar. Eu sou bom, sou melhor que os outros. Eu não mereço pregar. E Ele ainda me dá a oportunidade de pregar. Você não merece ouvir o que você ouve. O que você ouve não é qualquer um que ouve. Então você deveria entender que não merece, porque é uma coisa tão tremenda que a gente não merece e está ouvindo, a gente está crendo, entendendo, quando outros melhores que nós não conseguem. Então é porque eu não mereço, por isso que eu estou recebendo isso. Porque na minha concepção, os que merecem não têm. Na minha concepção. Mas na concepção de Deus, Deus diz, é para você. Mas eu não mereço. Não estou te perguntando se você merece. Estou te dando. Seja grato pelo que você recebe. Então, não temos porque prestamos, porque merecemos, porque somos melhores pessoas, mais justas, mais limpas. Nada disso. Somos pecador igual aos outros mesmo. O que temos é a graça. A graça chegou, despejou na sala, despejou na cozinha, despejou no quarto, despejou na igreja. Aleluia. Então não é questão de merecer, é a graça que chega e despeja. Você acha que Ruth merecia? Ela não merecia. Mas Deus fez com que os ceifeiros de Boaz despejassem para ela. E o irmão Branham diz que a Ruth aponta para nós, para os verdadeiros crentes. E a órfã aponta para aqueles crentes que voltam para a casa do papai, da mamãe, e não vai sofrer o evangelho. Quando o evangelho chega na hora da decisão, ela faz uma decisão de retorno para o mundo, de retorno para o sistema. Ela não quer ser a Ruth, que tinha que se decidir para um lar que ela não conhecia, seguir uma mulher que não era da nação dela, seguir o Deus daquela mulher que ela não sabia. Ela conhecia o Deus dela, o Deus do paganismo, mas ela decidiu, eu não quero nem saber. Mas a Noemi colocou diante delas, escolha, volte para a casa de seus pais, porque eu não tenho condição de ter filhos para vocês casar com eles. E na nossa lei, o que nós cremos é que eu tenho que ter filho ainda para você casar. E eu já estou velha, não vou dar conta de ter filho mais. Não venha atrás de mim, pelo amor de Deus. Volte. A órfã achou muito boa aquela proposta, agarrou a sogra, beijou a sogra e diz, estou voltando. E a sogra devia dizer, vai com Deus, filha. Já estou aliviada de você. Não tenho que ter um filho. A hora que ela olhou para o lado da Ruth, a Ruth diz, aonde tu fores, irei eu. Aonde pousares, pousarei eu. O seu povo será o meu povo. E o mais difícil, que eu não entendo, mas o seu Deus será o meu Deus.
Agora, o que Deus estava fazendo? Do pior, e no pior, extraindo o melhor. Se você notar, o pior era a morte do marido da Noemi. Era a morte do marido de Orfa, de Ruth, que eram filhos da Noemi. Era o pior, mas Deus estava extraindo o melhor. Estava extraindo uma eleita gentia. E é isso que Deus fez com os judeus. No pior dos judeus, Deus cegou os filhos judeus. Era para eles. Ele diz: não é bom tirar o pão da mesa dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Mas naquele pior, ele extraiu o melhor, que foi passar para nós, sair do judeu e passar para o gentio, deixar os filhos. Olha, e aquela Sirofenice, aquilo valeu a pena, aquela mulher gentia, que ela se humilhou ao ponto de Deus extrair daquele pior o melhor. Porque a filha estava doente, mas ela não podia clamar filho de Davi. Mas ele permitiu que naquele pior, aquela mulher extraísse a cura, o melhor para sua filha. Amém. Eu creio que em todo momento é do pior que Deus extrai o melhor. Tanto é no pior como do pior. Que é no pior, na pior situação, na pior vida, na pior condição, do pior caráter, do pior homem, da cruz, do ladrão. Deus ouviu coisa que não ouviu no melhor do sacerdote. Então, lá na cruz, do pior, Jesus ouviu o melhor. Lá na cruz. Ele não tinha ouvido aquilo. E do pior, que Deus não veio para tratar com ele, que é o gentio. Jesus diz: nem em Israel, que é o melhor, ouvi coisas como essa. Do pior, que era um centurião romano, diz: o Senhor não precisa entrar na minha casa, porque eu sou homem de autoridade, e eu vejo que tu és este homem de autoridade, porque eu sou, e eu digo a esse soldado: vai, ele vai. Eu digo para aquele outro: vem, ele vem. O Senhor não precisa ir na minha casa. Manda uma palavra e o meu criado sarará. Agora, olhe de quem Jesus ouviu aquilo. Do pior, que é o gentio. Ele não veio para os seus gentios, ele veio para os seus judeus. Os gentios, ele está vindo hoje. Aleluia. Ele diz: veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, é Deus trabalhando numa via que a gente não entende. É melhor que não entende e vai caminhando sem entender, até o fim, mas vai crendo. Eu não tropeço em nada disso. Eu não tropeço na poligamia do Velho Testamento. Não tropeço em Davi com 500 mulheres e Salomão com 1000. Não tropeço. Não tropeço em Jesus chegar e fazer voltar tudo para o princípio outra vez, um macho e uma fêmea. E aí você vem durante todo esse período das eras. Não tropeço nessas doutrinas que existem. Deixa elas para lá. Não tenho que me preocupar com elas. Eu tenho que saber que Deus tem sua verdade em algum lugar. Eu tenho que encontrar esta verdade. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Então, no pior, extraindo o melhor. Poderia falar, eu comecei aqui certo, marcando, mas na hora da pregação eu misturo tudo.
Mas você pega que é no momento pior que os moços foram lançados dentro da fornalha, Deus extraiu o melhor. No pior de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você pergunta por que Deus deixou passar por isso, por esse problema, por esse casamento? Por que Ele deixa eu passar por isso no meu trabalho, na rua? Porque sou perseguido, porque estou só. Porque Deus permite, é porque Ele quer extrair o melhor. E Ele não consegue, Deus não consegue extrair o melhor de nós quando o bolso está cheio de dinheiro, quando o corpo está cheio de saúde. Ele não consegue extrair o melhor. Ele tem que esperar piorar. Aí quando piora, Ele vai lá e tira uma gotinha. E você está gemendo, Senhor, me ajuda. Aí você piora, Ele tira outra gotinha. Quando você piora, Deus está extraindo o melhor. É ali, não é nas camas dos hospitais que os homens bravos e as mulheres bravas ficam mansos. Não é na hora da morte que cada um fica quietinho na cama e vai morrendo. Deus pode extrair, porque tem gente que já morre endemoniada, que até na hora da morte ela está xingando, porque ela já tem um outro espírito nela. Mas Deus está extraindo do crente, até na hora da morte, Ele extrai coisa boa do crente. Está morrendo, e Deus está, parece uma seringa, extraindo ainda virtude daquele crente. Jó estava morrendo, e na hora que piorou para Jó, Deus extraiu uma das maiores mensagens. Porque na hora da família morrer, na hora dos filhos morrer, Deus estava extraindo. Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito é o nome do Senhor. Olha Deus extraindo, com a seringa lá puxando. Ô homem que tem virtude, vai lá diabo, mata o gado dele. Matou o gado dele, o Senhor deu, o Senhor tomou. Olha Deus puxando mais um pouquinho. Deus tinha que extrair, tirando do homem, o homem no pior, Deus tirando o melhor dele. Mas das melhores coisas que Deus tirou de Jó, foi exatamente nas últimas horas, quando ele estava para acabar, o corpo moribundo, já não tinha força para mais nada, já não dormia com a esposa há muito tempo, revolvendo na cinza e o corpo cheio de bicho. E os amigos falando com ele, o acusando, e ele de pé. E quando ele viu que tudo ia acabar, e que o bicho já estava comendo a pele dele, ele deu aquele último grito de vitória. Ele não estava com medo. Ele sabia que Deus tinha dado vitória para ele. E ele gritou: eu sei que o meu Redentor vive e ainda se levantará sobre a terra. E ele não importou, ainda que o meu corpo esteja cheio de bicho, eu verei. Agora, quem estava naquela comitiva que subiu: abra a porta as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Olha eles ali. Eu o verei, na minha carne eu ainda o verei. E ele estava vendo ele, aquele que ele professou muito tempo antes. Ele estava vendo, mas no pior, Deus extraiu o melhor dele. Tem hora que no pior, o que Deus, não é Deus que extrai, aí Satanás extrai xingação, murmurações. Mas no verdadeiro crente, Deus vai e extrai as melhores coisas. Na pior hora, no pior momento, Deus está extraindo uma boa coisa de você.
Aleluia. Então, o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego era Deus extraindo do pior o melhor. Os homens eram para estar mortos, mas não morreram. O que aconteceu com estes homens? Sadraque, Mesaque e Abednego, creio que o seu Deus tenha te livrado. E sim, ó rei, estamos vivos, mas ninguém pode ser livre de uma fornalha desta. Mas na hora pior, que Sadraque, Mesaque e Abednego professaram sua fé no grande e eterno Deus, Deus esteve com eles. Olha, eles caminharam para a fornalha, deram um passo, Deus não entrou em cena, nem 2 passos. Olha, chegou uma hora que os homens tinham que jogar aqueles rapazes de longe na fornalha, porque ao abrir a boca da fornalha estava um calor tremendo. Mas quando abriram a boca da fornalha e os inimigos jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro da fornalha e fecharam a porta, aqueles homens caíram mortos com a caloria da fornalha. Mas eles dentro da fornalha, no pior, andaram com o quarto homem. Se eles não tivessem lá dentro da fornalha, eles não tinham a visita do quarto homem. Eram só 3. E o rei diz: mas eu vejo 4, e um tem a aparência dos deuses. O Senhor estava com eles. Bom, vai contar testemunhos? Nós vamos muito tempo contando testemunhos das pessoas. O Daniel é a mesma coisa. Foi perseguido, não podia orar a outro Deus senão ao rei. Ele diz: não, eu tenho um Deus. 3 vezes orou olhando para Jerusalém e foi para a cova dos leões. Mas no pior, é hora que Deus não te livra enquanto você não cai no problema. Lá naquela luta, lá naquela dor. Agora, faça o favor, não critique o outro, porque se você critica com um espírito errado, você cairá como ele caiu, para você se encontrar naquele lugar e ver que você nada é igual ao outro. Pode qualquer pessoa fracassar ao seu lado, não diga que você não vai fracassar. Tome por exemplo, vamos lembrar da pregação anterior, tome por exemplo a Pedro. Lá eu não falei dele, mas tome por exemplo a Pedro. Ele diz: todos te abandonarão, menos eu. Foi exatamente o que foi abandonar. Foi o que falou, menos eu. É o que confiou no ego. Eu. Então, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Podia pensar: por que fui falar isso? Era melhor ter ficado calado. Mas Deus entrou em cena, porque ele era um eleito. E Jesus disse: Pedro, Satanás me pediu para te cirandar como faz o trigo, mas eu roguei por ti. E podia perguntar: ô mestre, e o senhor permitiu ainda? Ele pediu, o senhor deixou? Ele nem falou nada. Ele pediu e eu roguei por ti. Quer dizer, você vai mesmo, você vai ser cirandado, mas eu roguei por ti. Eu gosto disso porque antes que o crente verdadeiro cai, já tem uma intercessão para perdoá-lo, para levantá-lo. Isso vai acontecer com você, só para você não pensar que você é o bom. Amém. Então, eu te marquei aqui: o que se pode extrair de um homem cansado? O que se pode extrair de um homem em dores? Você vai pensando nisso. O que se pode extrair de uma pessoa dessa? O que se pode extrair de um Abraão? Você quer ver? Romanos capítulo 4, verso 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi justificado, fortificado melhor na fé,
dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Você notou? Estava no pior. Abraão estava no pior. Porque ter um filho com 20 anos é fácil. Mas quando Deus falou para ele que ia ter um filho, ele já tinha 65. Já tinha que ter saúde. E quando Deus foi cumprir a promessa, já estava com 100. Então estava na pior. O homem estava na pior. Tão pior que Paulo aos Romanos, ele deu uma olhada e viu Abraão morto. Homem morto é um homem impotente. Uma mulher morta como Sara era uma mulher que não tinha jeito de gerar. Para começar, Sara já era morta desde jovem. Ela já era morta desde jovem, porque ela não dava luz filhos. Então não adiantava semente. Pode jogar semente naquele terreno que não vai frutificar. Por quê? Está morta. Abraão não. Ele já tinha experiência de ter um filho, Ismael. Mas o Ismael, Deus nem contou na genealogia dele. Quando Deus pediu um filho, já tinha Ismael. E Deus falou para Abraão: vai e ofereça o teu filho, o teu único filho. Na genealogia de Deus não estava Ismael. Na genealogia de Deus não estava Ismael. Olha para você ver, é Deus trabalhando. Você tem que ver o que estava lá. Era um filho que vinha no tempo da mortificação carnal. Abraão não tinha força, Abraão não tinha poder, Abraão era impotente para um filho. Mas com 100 anos, o menino nasceu. Depois Sara morreu, ele tornou a casar e ainda teve vários filhos. Isso é o que Deus fez. É Deus entrando no pior e trazendo o melhor. Enquanto que Abraão e Sara, eles até combinaram, e Sara disse: ó, querido, meu senhor, faz uma coisa, eu tenho aqui a serva, ela é muito linda, fica com ela, porque eu já estou velho, eu nunca tive filho. Agora, Deus falou que eu vou ter, mas sei lá se eu vou ter. Quer dizer, cadê a fé? E Deus quer tirar do pior. Onde não tem filho, Deus quer tirar um filho do pior. E ela estava na pior, porque ela era estéril. Mas Deus deu a promessa exatamente para pior. Eu quero tirar o melhor. Aí Sara pegou e disse: não, aqui tem Agar. E Abraão entrou em Agar, pronto, veio um filho. E Sara podia cuidar do filho, dizer: esse daqui é o filho da promessa. Deus dizia: que filho da promessa? Isso é escravo. Isso é filho de Egito, lá do Egito, de uma egípcia. Como que é filho da promessa? Filho da promessa é aquilo que eu prometi. E eu vou tirar esse filho do pior. Você ainda não está pior, Sara? Não está pior? Vou tirar do pior. Quando não tiver jeito mais, com 90 anos, as veias lactantes de Sara já tinham secado tudo. Deus diz: agora tá bom, é nesse pior que eu vou tirar o melhor. Abraão só dizia: o menino vai vir. Quantos anos tens, Abraão? 99. Mas faz mais de 20 anos que você fica falando que o menino vem e nunca chega. Mas ele vai vir. O menino vai vir. Abraão era firme na fé. A Bíblia diz aqui: não enfraqueceu na fé. Mesmo vendo mortificado o seu corpo, e ele olhava e dizia: não dou conta. Mas ele prometeu: vai vir. Não sei que jeito, mas vai vir. Olha o arrebatamento, eu não dou conta de subir. Eu não sei como Deus vai fazer, mas só sei que Ele vai fazer. Deus vai pegar um povo e vai tirar esse povo da terra. E não é esse povão, não. Tem muita gente. Eles têm que ser provados na água. A terra caiu, fica só uns 10%.
Não, nem 10%, ficou 1%. Era 32, ficou 300. 32 mil, ficou 300. Aí Deus falou, é com isso daí. Mas isso daqui é o pior. Então você vai ver eu fazer o melhor. Porque eu pego esse povão, não adianta. E para arrebatamento não adianta pensar em muita gente. Irmãos, todo crente, todas as irmãzinhas, olhinhos pintados, unhas pintadas, vestidinho curto, calça comprida, está tudo pensando no rapto. Glória a Deus. Você já pensou bem que bênção Deus pegar e levar essas coisinhas tudo para o céu, cheio de ilusão, cheio do mundo. E ele diz, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Elas amam o mundo e tudo que no mundo tem. E está tudo enganada que vão no arrebatamento. Homens amando o sistema organizado mais do que a palavra, mais do que a promessa de Deus. Esperando arrebatamento. Gente, o arrebatamento é muito pouca gente. Deus já até mostrou mais ou menos quantos vão. Ele já mostrou quantos. Ele pegou nos dias de Noé e veio aqui e mostrou para nós, assim como foi nos dias de Noé. Foi será na vinda do Filho do Homem. Não será esta multidão, não. E não estou dizendo que é uma pessoa, mas isso está mostrando quantos irão. É muito pouco. Mas Deus já viu e sabe quem irá. Talvez os piores. Mas os piores que não tiveram a experiência do profeta. Os piores que não tiveram a experiência da Bíblia. Vou te mostrar isso. Porque nós que temos experiência da Bíblia, nós nem somos piores. Nós somos horríveis. Tem experiência de Bíblia, experiência da mensagem. E beber, fumar, adulterar, mentir. Mulheres da mensagem, vestir roupa sumária, mostrar seu corpo. Isso não é pior, isso é horrível. E Deus vai tomar o pior. E você fica sabendo que se durante o trajeto de 40 anos Deus não conseguir, através destas pregações, o eleito para o arrebatamento, na última hora, ele transforma o ladrão, ele transforma uma prostituta que nunca ouviu a palavra. Ele pega uma pedra e transforma em filho de Deus. E deixa nós tudo chupando o dedo para a grande tribulação. Mas que Deus é decepcionado, não. O dia que ele não achou nos melhores para participar da festa dele, rejeitou a festa dele, rejeitou ir naquela festa, ele pegou os piores, porque os melhores não quiseram ir. Aí ele disse para os pregadores, sai pelos vales, pelas montanhas, pelos caminhos, e force-os a entrar. Porque aqueles outros não eram dignos. Eram os melhores, mas não eram dignos. Então, entre os piores, esse é o período dessa festa de casamento. É os piores. Agora não vai pensar em você que você vai ser o pior aqui dentro da mensagem, não. Você foi o pior que Deus chamou. Agora Deus quer pegar do pior que Ele chamou e fazer uma cidadã do reino do céu. Um cidadão do reino do céu. Mas Ele pega do pior. Não é crente de 10, 20, 30 anos de mensagem, ainda adulterando, mentindo, roubando, traindo mulher, traindo marido, pastor traindo a igreja, membros traindo o pastor. Não, não é assim não. Agora você está ouvindo uma mensagem que te desperta. Deus está querendo pegar você agora do pior e fazer você o melhor. Agora só Ele pode pegar. Ele pegou a samaritana e mudou a vida dela. Pega a samaritana e vê se alguma igreja podia fazer. Leve ela perto de Anás, de Caifás, e pergunta para eles: o que vocês farão com essa mulher samaritana? E tira esse lixo daqui. Tira essa escória daqui.
Vamos levá-la perante Jesus. Deixa ele conversar com ela um pouquinho. Bom, vai, chama o seu marido e vem cá. Eu não tenho marido. Você disse a verdade, porque 5 você já teve e agora você vive com quem não é o seu marido, ainda é marido de outra. Ela deu uma parada e aquilo mexeu lá na sementinha. Lá na sementinha que Anás não tinha. Mexeu na sementinha que Anás não tinha, que Caifás não tinha, mas a samaritana tinha. Já deu uma olhada para ele e diz: vejo que o senhor é profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que é o lugar de adoração. Ele diz: mulher, vem a hora, e agora é. Que coisa, era tudo para o momento. Vem a hora, mulher, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E esses são os que o Pai está procurando. Agora o Pai encontrou ali samaritana. Era pior. Você colocar Maria Madalena perto de Anás, até é vergonhoso. Maria Madalena, uma prostituta, viveu com tantos homens, traiu estragou tanto casamento e fez tanta coisa errada, e agora coloca ela perto de Anás. Anás dizia: o que é isso? Tira essa escória daqui. Essa mulher não pode ir nem na minha igreja. Caifás podia dizer: não, que é isso? Ela está destituída da sociedade. Eu tenho uma linhagem limpa, pura, santa. Como pode uma mulher desta? Agora, pega os fariseus, os saduceus, corre atrás dela, pega a pedra, sai correndo atrás de Maria Madalena, corre, encantou ela. E eles não sabiam. A hora que encantoaram a mulher para jogar pedra, a hora que deram uma olhada, e Jesus está aí. Jesus está aí. Que coisa boa quando eles te encantou onde Jesus está. E você sabe onde Jesus está hoje? Na terceira etapa, nos selos revelados. O Cordeiro saiu do trono. Aqui te encantou ali. Oh, Jesus está aí, ele é leão. Jesus está aí. A hora que viram, já largaram da mulher e disseram: Moisés mandou apedrejar uma mulher que é pega em flagrante adultério, e nós pegamos essa mulher. E Jesus, você vê que eles tiraram os olhos da prostituta. Está conversando com Jesus agora. Jesus diz: muito bem, o que Moisés diz é verdade. Agora, só que quando Moisés mandava jogar pedra, aquele povo que jogava pedra não tinha pecado. Se você estivesse sem pecado, jogue a primeira pedra nela. Na pior hora, a prostituta podia dizer: graças a Deus. Na pior hora, Deus tira o melhor. E o melhor não eram os fariseus, não eram os judeus, não eram os que tinham pedra na mão, mas era a eleição que estava dentro daquela prostituta. Havia uma eleição. Agora, não venha cá me dizer que você, dentro da mensagem, vai se tornar uma prostituta. Dentro da mensagem você vai se tornar um adúltero, e depois vai dizer: eu sou como Maria Madalena, eu sou como os adúlteros que Jesus salvou, o ladrão da cruz. Eu teria mais vergonha do que isso, para me colocar numa posição dessa dentro da mensagem, dentro de uma igreja chamada cristã, por qualquer lugar onde eles ensinam de Deus, falam a palavra de Deus. Eu teria vergonha de testificar dessa forma. Deus salvou a mulher adúltera, então Ele me salva também. Então você vai ter que passar agora pelo fogo, porque a palavra vai te limpar. Eu sei que a palavra vai te limpar, como pode limpar o homem hoje que ele erra. Mas não fique galanteando, caia do pedestal, diga: pequei. Seja como o filho pródigo: pequei. Deus foi em busca do filho pródigo porque sabia o espírito que ele tinha, sabia que ele era humilde, que ele fez coisa errada, mas ele tinha condição de ajoelhar nos pés do pai, dizer: pai, pequei. Eu posso lavar banheiro na sua casa,
Eu posso ser como um jornaleiro do Senhor, mas tem uma coisa: deixa eu chegar em casa outra vez, deixa eu voltar para casa. Irmãos, tem gente que não volta para a mensagem de jeito nenhum. A questão não é voltar para um sistema, gente. Vamos voltar para os selos, vamos voltar para a revelação. Vamos, filhos pródigos. Mas se não é filho pródigo, fique por aí mesmo. Mas o filho pródigo tem que vir para a terceira etapa, como o profeta pregou. Não me diga que existe uma terceira etapa, sendo que o cordeiro está no trono. Isso não é terceira etapa. A terceira etapa, a palavra foi aberta. E se a palavra foi aberta, o cordeiro saiu do trono de intercessão, se converteu em leão para poder abrir a palavra. Ele não abriu a palavra ali. Se você ler capítulo 5 de Apocalipse, ele não abriu como cordeiro. Ele abriu nas eras como cordeiro no capítulo 6, mas no capítulo 5 estava apontando o que ele faria no capítulo 10. No capítulo 6 estava apontando o que o cordeiro faria durante as eras, abrindo cada selo durante as eras. Mas no capítulo 5, creio que é no verso 5, por aí, ou antes um pouco, é onde ele diz: não chores, o leão venceu. Para quê? Para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O leão venceu. Você não tem que confundir isso não. Você tem que saber que é verdade. Ele foi cordeiro durante as eras, mas ele é leão quando ele abre os selos. Ele é leão, é assim diz a Bíblia, é assim diz o Senhor. E leão é meu rei. Ele governa, ele tem uma palavra que me governa. E eu me envergonho de mim mesmo, mas que ele é meu rei, ele é. Tem hora que as pessoas estão te enaltecendo e você está dizendo: Senhor, tem misericórdia, ajuda minha irmã, meu irmão. Que tem pessoas que pensam da outra pessoa como um Deus, que não tem falha, que não tem erro de jeito nenhum. É demais da conta. Tem gente que, se possível, pensava até que nós não comia. Um pregador que nem esse, nem não come. Come, tem esposa, tem filhos, tem sexo. E Deus trabalhar naquilo. Deus usa trabalhar assim. E lá no pior, Ele tira o melhor. Bom, os meus primeiros tempinho aqui está terminando. Vou passar para o segundo tempo aqui, né? O jeito é esse daqui. Mas eu não falei nada ainda. Se fosse para fazer outra mensagem, nessa a gente faria ainda. Vamos passar rapidamente sobre Jacó. Você pega Jacó, creio que é capítulo 32 de Gênesis. Jacó, capítulo 32, verso 25 em diante. 24 em diante. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Não envergonhou. Tem hora que você não tem que envergonhar de dizer: é Jacó. Sou um trapaceiro, tem que confessar o que é. Sou Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Como Jacó estava? No pior. No pior. Quando o nervo da perna secou, Deus falou para ele: agora você não chama mais Jacó. Foi no pior. Deus extraiu o melhor. Diz: agora você é Israel. Você tem um outro nome. Amém. E assim você vai adiante. Chega no Sansão e vê a última oração de Sansão. Se eu tiver tudo aqui rápido, já está marcado para me ler para vocês. A última oração de Sansão, Juízes capítulo 16, verso 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová. Agora, como que Sansão estava? No pior. No pior. Não tinha jeito de estar mais ruim do que Sansão. Contou o segredo para a mulher. A mulher cortou-lhe o cabelo. Perdeu todo o poder.
Aquele homem azarrão fazia um trabalho, fazia arte entre os filisteus. Porque o trabalho que ele fazia parecia um meninão. Porque pegar uma raposa, amarrar uma no rabo da outra e meter fogo, parecia um trabalho de menino. E Deus estava ali. E pegava fogo na seara dos filisteus, e os filisteus enervados com aquilo, não pode um homem desse viver. E ele foi indo, deu lugar para a mulher, e ele acabou se perdendo. Mas na última hora, na última oração, é que é bom. No pior, tem jeito ainda? No pior. Eu sempre gosto de mostrar para você que naquele tempo o Espírito Santo não havia caído como caiu no Pentecostes. Eles recebiam o Espírito Santo naquele tempo, mas não era como nós recebemos hoje, com muito mais experiência. Entende? Hoje é com muito mais experiência que nós recebemos. E nós temos que saber que o juízo sobre nós é maior do que foi com Sansão, que foi com Davi, que errou, que foi culpado de homicídio e de adultério. E que o sexo é uma coisa sem fim, ao ponto de um homem ter 500 esposas, e 500 mulheres, e ainda desejar a mulher de um soldado seu. E por causa daquilo ali, ele teve que pagar o preço. Eu não penso você que vai ficar sem pagar preço, não. E naquele tempo não era derramado o Espírito Santo como foi derramado no Pentecostes. Eles estavam indo debaixo de sangue de touros, de bodes. Hoje você está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Você tem que ter cuidado debaixo desse sangue. Porque como sangue, santificação só vai existir entre os verdadeiros cristãos. Isso que é sangue, santificação para o verdadeiro cristão. Não aquela santificação religiosa, porque a religião diz, porque o pregador falou, mas porque a palavra diz, e você teme a palavra e não está ligada e ligado a nenhum sistema. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Foi na pior, Deus tirou uma melhor. Porque Deus podia ter tirado muito mais de Sansão, mas ele não tirou porque Sansão caiu. Mas na hora da morte, diz: vou tirar. Na hora do pior desse homem, vou tirar o melhor que eu dei para ele. E no pior dele, cego, que roubou o templo de Dagon, caiu e matou 3.000 pessoas naquele dia, foi o melhor tirado do pior. Amém, aleluia. Jesus cansado, tem uma mensagem que o irmão Brando diz assim: ele não estava tão cansado que não podia dar água a uma prostituta. Ele diz, porque no cansaço que Jesus estava, ele ainda deu de beber à samaritana. De um homem cansado, que você pode extrair uma boa mensagem. De um homem cansado, não de um teólogo, de um homem cansado, de um homem esgotado, de um velho que tem uma experiência com Cristo, que tenha lutado como William Branham lutou a vida inteira e não adulterou. Ele não contaminou com mulheres. Foi o que ele ouviu do anjo, para poder ter poder na sua oração. Tem orações que nós fazemos e que nós temos unção para aquilo, mas não é da vontade de Deus. Eu tenho aqui até a mensagem, mas não vai dar tempo de eu ler para vocês. Mas se vocês quiserem ler em casa depois, vocês lêem essa mensagem: esteja certo com Deus. É daqui que eu tirei o pouquinho que estamos falando hoje, no pior, extraindo o melhor. Foi no pior daquela mulher, da viúva, naquele pior, é que o Elias visitou a casa dela e extraiu o melhor. E um Branham mostra aqui, ó, tem hora que as orações, escuta aqui, ó: espere que isso suceda em sua casa, e verá quanto mais sinceras suas orações serão do que
são esta manhã. Assim sucede quando sabemos que a morte está às portas. Se ora mais. Diz a Deus: Senhor, me perdoa essa vez que eu vou melhorar. Talvez até piora. Ele nem melhora. E Deus perdoa. E ele piora. E ela piora. E através do pior que Deus quer tirar o melhor. Se você tem dificuldades, está com dificuldade no lar, dificuldade financeira, você está com dificuldade por falta de saúde, e tenha esta fé, do pior Deus ainda pode tirar o melhor. Ele pegou Saulo, transformou ele em Paulo, e depois deu visão para Paulo, que ele foi até o terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis que não era digno o homem ver. Ele viu, e para que ele não se enaltecesse, exaltasse nas visões que ele tinha recebido, então ele recebeu no corpo dele um mensageiro de Satanás, uma cegueira. E ele orou a Deus: Senhor, tira esse demônio de mim, esse mensageiro de Satanás, porque eu não posso viver desse jeito. 3 vezes orou ao Senhor: tira esse demônio de mim. Ao invés de Deus tirar, Deus quis mostrar para ele: eu quero extrair de você, nessa fraqueza sua, o melhor que você tem. Eu não posso tirar isso de você, Paulo, porque é da fraqueza que eu estou extraindo força. É nessa hora de luta que Deus está extraindo fé. É na hora que faltou lá na casa da viúva o pão, que ela tinha que levar 2, 3 dias para fazer um bolinho para comer, para que a morte demorasse mais chegar na casa dela. Mas naquele dia que o Elias chegou, ela ia fazer o último bolo, o último bocado, ia comer e morrer. Mas foi ali que Deus chegou, e do pior Deus fez o melhor. Deu 3 refeições por dia depois que o profeta Elias entrou ali. Deu 3 etapas para ela. Todo dia, 3 etapas. Você tem que ficar com essas 3 etapas. Não fica só com 2, não. Fica com a terceira, que ele saiu do trono também. Você não toma só uma etapa do café e do almoço, não. Toma da janta também. É do entardecer, é da luz do entardecer, onde a palavra foi aberta para nós, onde os selos foram abertos pelo anjo forte e entregue para o 7º anjo. E nós recebemos esta revelação. Dá tempo. Vamos terminar. Irmão Brana, deixa eu terminar com o irmão Brana. Nas asas de uma pomba branca, chegou a 7ª pomba. Irmão Brana sofreu de um problema estomacal a vida toda. Por ter vindo de uma família nervosa, ele sofria daquele problema no estômago. Mas tem uma coisa: um mês antes dele morrer, ele pregou nas asas de uma pomba branca, e ele diz assim: agora fui curado, todo esse tempo sofrendo, mas agora chegou a 7ª pomba e eu fui liberto. Um mês depois morreu. Do pior Deus tirou o melhor. Sempre é assim. Mas como? Do pior, era da doença, tirou a saúde, e agora tirou o profeta também. Tirou o melhor. Do pior, ele tirou o melhor. Porque se o irmão Brana não fosse, como a noiva teria seu ministério na terra? Ela só tem seu ministério porque o profeta foi. O profeta foi, então agora é o ministério da esposa de Cristo. Com o ministério, qual o ministério? Que ele recebeu, que ele revelou, que ele recebeu do anjo forte, revelou os trovões, e a esposa de Cristo, tipificada em João, no capítulo 10, verso 8 a 11 de Apocalipse, tomou o livrinho, comeu o livrinho, e agora está profetizando a reis, povos, nações e línguas. Senhor Jesus, obrigado por esta oportunidade de ouvir sua palavra e de crer nestas verdades. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu, tornou-se pior ali no Calvário, para que fosse extraído o melhor, que é a nossa salvação, a vida eterna para todos nós. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.
possa sempre ser feliz. Lá o pecado não entrará, nem a morte também. Eu quero morar na Nova Jerusalém. Nesta cidade as ruas são de ouro e cristal. Ali só existe o bem e não existe o mal. Eu quero estar neste país para ser sempre feliz. Almejo estar em um lugar aonde o próprio Jesus foi preparar. Eu contemplarei meu Jesus e a glória que Ele tem. Eu quero morar na Nova Jerusalém. Nesta cidade as ruas são de ouro e cristal. Ali só existe o bem e não existe o mal. Eu quero estar neste país para ser sempre feliz. Nesta cidade as ruas são de ouro e cristal. Ali só existe